Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Nós vamos mais uma vez compartilhar da nossa querida palavra. Você que já é inscrito, por gentileza, por favor, deixe o seu joinha. Você que ainda não é, vai se inscrever, também deixe o seu joinha. Tanto um quanto o outro, não só deixe o seu joinha, mas compartilhe essas mensagens, tá bom? Que eu tenho certeza que vai edificar você. E se tem edificado você, que venha ser transmitido para as outras pessoas também, né? Nós não podemos ficar só aquilo que nos faz bem, não podemos guardar só para nós, né? Temos que passar para outras pessoas também, né? Hoje eu vou estar falando sobre as outras vozes, né? Cuidado com as outras vozes. Eu tenho um estudo no meu canal falando sobre as três vozes, né? Além da voz de Deus, que é a voz que nós devemos ouvir sempre, existem outras vozes que também querem espaço na nossa vida, querem oportunidade na nossa vida. Eu tenho um estudo no meu canal falando sobre isso. Quais são essas outras vozes? Uma é a nossa própria voz, a voz do nosso eu, do nosso consciente, do nosso subconsciente, da nossa consciência, e a voz de Satanás, né? Que tenta alcançar a oportunidade em nossas vidas através de suas sugestões. Infelizmente, meu querido amigo, minha querida amiga, muitas pessoas têm se deixado levar por essas outras vozes. Ao mesmo tempo, ela tem dado ouvido, melhor dizendo, a voz do diabo e a voz de si próprio. Porque uma vez você dando ouvidos para você mesmo, o diabo vai se aproveitar disso e vai entrar, né? Porque a nossa carne, o nosso eu, o nosso ser humano, ele luta contra a vontade de Deus. A nossa carne luta contra o espírito, né? A Bíblia fala isso. Que a nossa vontade, ela luta para não fazer a vontade de Deus. Por isso que a única voz que nós temos que dar ouvidos é a voz de Deus. Se você é uma pessoa de Deus, a única voz que você deve ouvir não é outra senão a voz de Deus, tá bom? Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo que o apóstolo Paulo falou, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, o versículo 3. Nós estamos vivendo, né, esse tempo. O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo que haveria tempo que muitos não suportariam a verdade e ficariam inquietas, né? A versão mais antiga fala teriam coceira nos ouvidos, né? Mas é nada mais, nada menos que inquieta, né? Traduzindo para a linguagem mais atual, interpretando essa mensagem, é aquela pessoa inquieta, aquela pessoa que não aceita a verdade. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela, vai falar aquilo que ela precisa ouvir e muitas das vezes ela muda de assunto, ela desvia o assunto, ela finge que não é com ela? Pois bem, tem muita gente hoje fazendo isso com Deus, né? Lá em 2ª carta a Timóteo 4:3, a Bíblia fala isso. Que haveria tempo que as pessoas, elas não suportariam a verdade, iam arrumar pessoas, né, profetas que falariam aquilo que elas gostariam de ouvir. Por isso que eu falei para você agora que é
ao mesmo tempo que a pessoa dá ouvido para si própria, o diabo entra. Porque pelo fato da pessoa dar ouvido para si próprio e querer ouvir aquilo que ela gosta, é onde que o espírito do engano entra. E, infelizmente, tem muitas pessoas hoje que estão enganadas pelos falsos profetas. Um dia aceitaram a verdade, um dia aceitaram a palavra, mas hoje a pessoa não quer mais suportar, ela não aceita mais ouvir, né, a palavra de Deus. Quantas pessoas que hoje, às vezes, ela não briga com ninguém, ela não discute com ninguém quando ouve a verdade, mas simplesmente ela vira as costas e vai embora, como o jovem rico fez, né? Quando Jesus virou para ele e falou assim: te falta algo? Que o jovem rico havia perguntado, né? Senhor, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Aí Jesus falou para ele: você conhece os mandamentos. E o jovem rico falou: desde criança. E Jesus falou: então, te falta algo. Vende o que você tem e dê aos pobres, né? E a Bíblia diz que aquilo desagradou ele, o jovem rico. Só que ele não brigou com ninguém, ele não discutiu com ninguém, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Tem muita gente, meu amigo e minha amiga, que faz isso nas igrejas. Às vezes tem membros que de repente ele some, você não tem notícia dele mais. E quando você vai procurar saber, ele fala: é porque eu não gostei daquilo que o pregador falou. Na verdade, não é que a pessoa não gostou. Aliás, ela não gostou. Mas o pregador falou aquilo inspirado por Deus, foi de encontro ao que ela precisava ouvir, ela não aceitou. É aonde que a pessoa acaba procurando o caminho mais fácil. Hoje tem muito. Tem muitas igrejas aí que ensinam o caminho mais fácil. Igreja que concorda com o pecado, igreja que concorda com o erro, igreja sem, infelizmente, igreja sem disciplina, né? Que a pessoa pode fazer o que bem entende. Estão tentando enlarguecer a porta, na verdade, mas a porta ainda continua estreita e vai permanecer estreita, o caminho certo. Mas às vezes a pessoa, por não suportar, né, a verdade, ela vai por esse caminho. É onde que o espírito do anticristo, que a Bíblia diz, né, em João, ele já está agindo entre nós. O que é anti? Anti pode ser contra. Por exemplo, quando a pessoa tem depressão, o médico receita para ela lá antidepressivo, ou seja, aquilo que combate a depressão, né? Aquilo que é contra a depressão, aquilo que vai parar com a depressão, mas na verdade não para. Então tudo que é anti é contra, né? Combate. Então, infelizmente, o espírito do anticristo está aí. E pode também, antes, pode ser aquela pessoa que substitui também. Mas também anti é aquela que vai contra. Então, o espírito do anticristo, aquele que combate os ensinamentos de Cristo, a palavra cristalina, a palavra verdadeira, ele está atuando. A Bíblia chega até dizer que o espírito do anticristo era um de nós e de repente se corrompeu. Ou seja, eram pessoas que um dia pregaram a verdade que hoje não pregam mais. Por exemplo, eu não vou citar o nome dessa pessoa, porque eu não quero arrumar problema com ninguém, minha intenção não é essa. Mas existe uma pessoa aí que era pregadora da palavra, né? Era pregadora, pregou um dia o caminho certo e hoje embandaiou para o caminho errado, né? Se tornou homossexual, casou com uma mulher casou com outra mulher. E essa mulher aí se dizia pregadora. Um dia já foi pregadora da verdade, hoje está pregando
a mentira, né? Não vou citar o nome, mas você já deve ter ouvido falar. Então, e esse tipo de pessoa acaba arrebanhando multidões, porque hoje o povo quer o caminho mais fácil. As pessoas hoje querem ouvir mensagem que agrada o seu próprio ego, que satisfaz a sua própria concupiscência, o teu prazer desenfreado, né? E infelizmente tem acontecido isso, meu amigo e minha amiga. Que as pessoas não têm suportado mais a verdade, o caminho certo, o caminho perfeito, e tem sido direcionado pela sua própria voz e também pela voz do diabo, o espírito do engano. Então que essa pessoa não seja você que me assiste agora. Permaneça na voz de Deus, meu amigo e minha amiga. Não desvie desse caminho. Nós estamos vivendo os momentos a qual Jesus, ele está voltando. A verdade é essa. Os sinais da sua vinda estão aí. Então o falso profeta, o espírito do engano, ele tem atuado muito no nosso meio, apresentando o caminho mais fácil, aquele evangelho sem renúncia, aquele evangelho sem exigir da pessoa um esforço, sem que a pessoa precise negar a si mesmo, carregar a sua cruz. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquele evangelho de renúncia, aquele evangelho que você nega a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. E é com esse evangelho, meu amigo e minha amiga, que você precisa ficar. Não é com o outro. Não é com o caminho mais fácil. Ah, porque eu arrumei uma igreja que tudo pode, não exige nada de mim. Cai fora desse lugar. Porque esse lugar não é o caminho estreito, não é o caminho de Deus. Tá? A internet está recheada aí de falsos profetas, pessoas que estão falando palavras macias, que estão deturpando, distorcendo o santo evangelho. Infelizmente, hoje na internet a gente se ouve muito absurdo. Eu, particularmente, eu tenho ouvido diversos absurdos, né? Um dos últimos absurdos que eu ouvi aí foi um pastor que concorda com a bebida alcoólica, que concorda com a pessoa tomar bebida alcoólica. Aí aqueles que vão dizer, mas a Bíblia não fala que não pode beber bebida alcoólica, a Bíblia fala sobre embriaguez. Mas preste bem atenção, meu amigo e minha amiga. Como é que começa a embriaguez? Através do quê? De um golinho. Vai falar isso para um viciado, para um ex-viciado, que ele não tem problema ele beber um golinho. Fala isso para um viciado. Ele não vai ficar num golinho, ele vai se embriagar. E o que a bebida alcoólica causa hoje? Morte no trânsito, marido bate na mulher, casamentos são destruídos. Você acha que Deus iria concordar com um negócio desse? Então a pessoa tem que ser sábia. O pastor que prega que pode beber, esse pastor é um baita do irresponsável. E você deve fugir desse tipo de pessoa. Infelizmente na internet está cheio aí de pessoas que concordam com certas coisas que Deus é contra. Então eu só estou te dando um exemplo, mas tem outros, né, que falando besteira aí, né, um falando que pode fazer tatuagem, o outro falando que, enfim, a internet está recheada de mensagens que vão massagear o seu ego, dizer para você o que você precisa ouvir. Mas esse não é o caminho certo. Porque Deus nunca vai falar o que a gente precisa, o que a gente quer ouvir. Deus vai falar o que a gente precisa.
A internet está cheia de pessoas aí falando o que você quer ouvir. Infelizmente, se você digitar hoje na internet palavras de prosperidade, você vai achar. Se você digitar na internet hoje palavras de motivação, você vai achar. Então hoje em dia está cheio de pessoas que vão falar aquilo que você quer ouvir. Mas eu pergunto, esse é o caminho certo? É claro que não. O caminho certo é a Bíblia, é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da renúncia, que muda o coração do ser humano. Tá bom? Então, cuidado com as outras vozes. Não dê ouvidos nem para você, nem para sua própria voz e muito menos para a voz do diabo. O apóstolo Paulo ele até disse aos Gálatas, capítulo 1, o verso 8, ele diz que qualquer um que anuncie outro evangelho, além daquele que ele anunciou, que esse seja amaldiçoado. Está lá Gálatas 1:8. O apóstolo Paulo ele fala até dele mesmo. Qualquer pessoa ou um anjo do céu que anuncie, ou até nós mesmos, que anuncie outro evangelho a qual vocês têm ouvido, que seja essa pessoa amaldiçoada. Porque não existe outro evangelho. Existe o evangelho de Cristo, a mensagem da cruz. Se você quiser servir a Jesus de verdade, o caminho é esse: renúncia, abandono do pecado, dizer não para a sua vontade. Tá bom? Então cuidado aí com as outras vozes. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus assim me permitir.